Oi, Cristina, como é que você está, menina? Você foi parar lá em Portugal? Que legal! Oi, Clara, bom dia. Leisiane, Helena Ferreira, Thaísa. Ai, que legal rever vocês aqui. Nossa, mãe, quanta gente! E aí, como vocês estão? Bom, é a minha primeira live, como vocês estão sabendo. Oi, Fabiola, como está a Brasília aí? Mariana, Thaísa, Fabiola. Eu estou fazendo a primeira live da minha vida, então eu não tenho muita prática, muita experiência, mas eu espero que seja a primeira de muitas, né? Para a gente continuar se comunicando por aqui. E nós vamos estar. Ah, doutor José Vieira, Beth. Então, eu também tô com saudade, Fabiola. Oi, Renatinha. Então, eu estou pretendendo começar hoje com o tema, né, de hérnia de disco. E como é um tema muito grande, eu acho que nós vamos conseguir falar muito sobre isso, mas vamos ter também que ver ou a continuidade ou outros temas. De qualquer forma, é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, continuar me comunicando com vocês, para que vocês possam, inclusive, interagir comigo, né? Fazer perguntas ou então dar opiniões. A minha secretária Gisele aqui das redes sociais, ela está aqui comigo, então ela vai estar me ajudando, vai estar lendo o que vocês estão falando. E oi, Fal, e aí? Chiara da Itália, e aí, como está? Oi, Roberta, que bom, que bom, que bom que vocês estão aí. Ana Paula. Então a gente vai continuar fazendo essas lives e eu espero que vocês gostem, mas eu também quero que vocês façam uma interação aqui comigo, porque quanto mais nós interagirmos, vai ficar mais fácil, melhor, mais compreensivo, né? E Iradi de Piauí, como está? Então nós vamos ter realmente possibilidade de ter mais contato, né? E eu estou aproveitando para conversar um pouquinho mais agora nesse início, porque as pessoas estão começando a chegar, estão começando a entrar, e já nós vamos começar, né? Jana, como está? Já chegou? Oi, Eliane. Olha só, que bom saber que eu tô linda nesse visual. É bom pro ego, isso é ótimo pro ego. Então nós vamos ter que fazer, né, todo um trabalho em cima do tema para que fique mais fácil para todo mundo e para que a gente possa continuar desenvolvendo esse tema de qualquer maneira, para que todos nós possamos trabalhar melhor nossos pacientes, né? Gabi, bem-vinda, seja bem-vinda. Patrícia, Rochelle, nossa, quanta gente boa! Quanta gente amiga. Então, nós vamos começar a falar de uma forma assim lenta. Se vocês estiverem gostando, clique aí no coração, vai clicando no coração para eu também ter uma ideia que vocês estão gostando do assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar mais sobre um assunto, vocês também coloquem aí para perguntar. E vamos começar esse tema, né? Eu estou aqui com o meu computador, que aí eu vou vendo os tópicos e vou desenvolvendo o tema.
né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer realmente é falar sobre a definição da hérnia, né? Então, a hérnia de disco, ela é chamada hérnia de disco quando ocorre a ruptura do anel fibroso. E daí o gel do núcleo vai sair pela ruptura desse anel, né? Então vai provocar esse deslocamento desse tecido, né? Desse gel, e vai indo na direção dos espaços intervertebrais. Essa é a definição ortopédica de hérnia de disco, né? Nós vamos falar depois dos tipos, da protrusão, da hérnia mesmo, extrusa, da sequestrada, mas isso é mais adiante, né? Então, a definição em si é quando há a ruptura do anel fibroso, né? Qual é a localização mais comum? A localização mais comum é a localização mediana ou a posterolateral. Então, quando nós temos uma localização mediana, né, nós temos que verificar na avaliação do paciente os espaços interespinhais. Então, esses espaços interespinhais, eles, se você tiver com um paciente com uma já degeneração discal, esses espaços estarão sensíveis, estarão dolorosos, né? E se a hérnia for importante, essa região vai estar intocável, né? Quando a hérnia é posterolateral, então nessa região posterolateral, o que nós vamos verificar é uma sensibilidade maior no nível das lâminas. Então, dependendo do nível, se é cervical, se é torácica, se é lombar, você tem que gerar assim, um teste onde você vai ter, com a sua mão, né, você vai ter que se deter ao tamanho da vértebra, né? Então, na direção de lâmina, são as hérnias posterolaterais. E na direção de espaço interespinhal é a hérnia mediana, tá? Muitas pessoas que têm hérnia também têm dores nessa região lateral, né? Então, onde saem alguns espinhais, onde saem também os escalenos. Então, tem pessoas que vão ter dor nessa região e algumas vezes vocês vão ver pacientes com dores também na região anterior ou anterolateral. Então, essas hérnias anteriores ou anterolaterais, geralmente elas não são tão valorizadas, porque é como se não está me fazendo compressão medular, não está fazendo compressão de raiz nervosa, então não tem problema. Depende, tem problema sim, porque, por exemplo, na região cervical anterior ou anterolateral, você tem um esôfago, você tem uma laringe, então você tem uma traqueia, e se você tem uma compressão nessa direção, as pessoas podem ficar com uma dificuldade de deglutição, eles podem ficar com uma sensação de bolo na garganta, podem ficar com uma sensação de angústia, né? Vindo até o pericárdio. Então, são pontos onde realmente nós temos que prestar atenção para que esse paciente seja liberado, né? Quanto mais rápido, melhor. Por exemplo, no nível lombar, que também acontece em muitas hérnias anteriores e anterolaterais, no nível lombar pode fazer um processo inflamatório no psoas, né? Então pode gerar uma psoite. E a psoite é bastante dolorosa e ela é bastante, ela é limitante para o paciente, né? Então, nós temos que verificar se a dor que o paciente está sentindo, né, está vindo num nível onde tem alguma compressão
ou anterior, ou anterolateral, ou posterior, ou posterolateral, e verificar qual é a sintomatologia que esse paciente está sentindo, para que a gente possa planejar melhor o tratamento, né? A prevalência. Em relação à prevalência, né, então nós temos aqui a prevalência maior em relação a homens do que em mulheres, né? Então 4,8% de toda a população mundial, né, é uma população masculina que vai ter em algum momento da sua vida esse processo de herniação. Em relação às mulheres, será 2,5% dessa população mundial, onde vai ter uma frequência, né, menor do que a frequência do homem, né, mas vocês podem até colocar, né, mas no nosso consultório a quantidade maior é de mulheres do que de homens. Existe também um problema psicossocial, onde os homens eles se tratam menos, né? A não ser quando a dor já está num nível mais insuportável, né? Ou que esteja limitando para alguma situação, para alguma atividade. Então aí eles vão buscar mais tratamento. E a mulher não, ela já começando a sentir alguma coisa, ela já procura. Se bem que na faixa etária, né, dos jovens, hoje em dia, e eu vejo isso muito nos cursos que eu dou, pessoas que têm hérnia há anos e não se tratam, né? Então, jovens, mulheres que sofrem muito com dor, trabalham com a fisioterapia, a gente sabe que não é um trabalho fácil, a gente sabe que é muito desgastante, mesmo assim suporta a dor para poder se doar, né, para o paciente. E isso é muito nobre, mas a gente tem que pensar que a gente tem que estar bem para que a gente possa tratar os outros, né? Tratar os outros bem. Então, vamos ter que ter um cuidado maior, né, com a nossa saúde. Eu vejo muito isso nos cursos, e principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, os alunos eles sofrem muito mais do que os alunos de outros países, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente deixa se levar um pouco mais, né? Não se cuida tanto, né? Bom, a frequência maior em relação à faixa etária é de 30 a 50 anos, isso é uma média, né? E há uma série de pesquisas em relação à hérnia e ultimamente tem se falado muito, né, em vários fatores de risco ambientais, né? Então, quais são os fatores de risco ambientais? Hábitos de carregar peso, ou se você dirige muito tempo durante o dia. A postura sentada, inclusive, é a postura onde há uma sobrecarga maior do disco, e isso vai gerar uma degeneração discal, e isso pode provocar, pode evoluir para uma hérnia, né? O fumo ele também é uma das causas para herniação. Processo natural de envelhecimento, né, porque aí vai havendo mais degeneração discal, o sedentarismo, então menos atividade, menos musculatura, menos mobilidade, então a pessoa vai entrando numa situação que fica mais propensa a uma herniação. E sempre, e isso no RPG nós vemos muito, não que os outros métodos não vejam, mas para nós é fundamental examinar sempre qualquer paciente
nós vamos examinar as alterações posturais e vamos trabalhar esse equilíbrio muscular, né? Vamos dar uma funcionalização a essa musculatura, o alongamento do que estiver contraturado, encurtado, para que volte a uma estabilidade, volte a um equilíbrio muscular, né? E vamos tratar exatamente liberando essas contraturas antes de exigir uma funcionalização, né? Então, nós temos que fazer um trabalho não só dentro do consultório, mas nós também temos que verificar qual é a atitude postural que o paciente tem no seu trabalho, qual a atitude postural que ele tem em casa. Eu tenho vários tipos de pacientes, vários tipos de profissão, né? E quando eu era mais jovem, eu fazia um controle maior, eu era muito obsessiva, ainda sou, mas eu era muito mais obsessiva do que hoje em dia. E eu me lembro que eu tinha alguns pacientes aqui, músicos, e que quando eu não entendia exatamente o momento da dor, eu ia ver o treino, eu ia ver o show, eu ia ver a apresentação, né, ou do violinista, ou do pianista, ou do baterista. Então, cansei de ir, né, e aí juntei o útil ao agradável. Eu cansava de ir nos lugares para ver as pessoas, como elas ficavam e que situação era essa, né? Assim também como a ergonomia em casa, porque em casa as pessoas ficam muito à vontade, né? E esse conforto, entre aspas, esse conforto, ele gera uma sobrecarga de tensão, né? Principalmente no nível de compressão axial ou então de desvio de eixo articular, provocando uma situação também de degeneração discal mais importante, né? Um outro problema que nós temos hoje em dia, e ainda mais para uma situação que virou moda, né? Hoje em dia virou moda o CrossFit, virou moda o Pilates aéreo, virou moda uma série de treinos funcionais que muitas vezes sobrecarregam demais o indivíduo. Então, em absoluto, não é que todas essas atividades sejam ruins, muito pelo contrário, elas não são. O ruim é o sedentarismo, onde você realmente vai fazer lesões, vai fazer patologias, né? Mas o excesso do esforço, quando o paciente não tem condição física para isso, que é o problema, né? Então, o CrossFit é ótimo para quem já tem um preparo físico. Então, quando aqui no consultório a gente recebe muitos pacientes que são atletas, tem muitos pacientes também que se apaixonam pela musculação, pelo CrossFit, e há sempre uma orientação nossa aqui para verificar, depois que o paciente vai melhorando, o quanto que ele pode fazer em termos de peso, né, em termos de resistência, em termos de tempo, né, em termos de amplitude articular, porque um determinado problema patológico, ele vai gerar uma limitação. Então, qualquer treino que seja, ele tem que respeitar qual é a amplitude articular que o paciente consegue fazer, sem desviar eixo articular, ou sem fazer compensações, né? Então, isso é que não é bom. Então, começa com menos peso, faz uma amplitude menor, vai aos poucos, e quanto mais você respeita esse limite, né, você vai conseguindo fazer atividades que são o seu sonho, muitas vezes, né, são a necessidade mais importante da sua vida, mas de uma maneira segura, de uma maneira saudável, né? Os excessos, eles não são bons, e é isso que a gente tem que ficar prestando atenção. Uma outra situação
que aparece muito, né, são os traumas. Isso é o que aparece mais em termos de consultório. Os traumas aparecem muito. Só que o que a gente observa, e quando a gente vai avaliar, a gente sempre fica pensando, né, nos macrotraumas, né? Os macrotraumas, com certeza, eles vão provocar impactos importantes e muitas vezes uma queda ao chão pode gerar uma hérnia cervical ou torácica. Nem sempre esse impacto fica maior naquela região, às vezes aquela região é protegida por uma musculatura boa e daí vai repercutir para onde está mais frágil, né? Então, o que a gente vê é, assim, situações traumáticas importantes que a gente tem que ir fazendo um trabalho, um passo a passo. Geralmente esses traumas diretos, eles provocam uma situação inflamatória muito importante e aí vai provocar uma dor também muito importante, né? Mas existem traumas que são pequenos e que as pessoas não prestam atenção, né? Então, os microtraumas, esses microtraumas, eles são traumas que você, às vezes, vai dirigindo um carro e aí freia, né? E dependendo da forma como você dirige, se você não dirige muito bem, né? Ou se o condutor não dirige muito bem e dá aquelas freadas, né? São microtraumas diários, repetitivos, que vão provocar uma degeneração, né? Uma reação. Também a situação do celular, que hoje em dia essa síndrome já adquiriu vários nomes, a síndrome do pescoço torto, ou a síndrome do smartphone, essa síndrome, né, onde você vê muitas pessoas falando ou lendo no celular durante muitas horas. Hoje em dia o must é entrar na rede social, né? Então, fazer parte da rede. Mas fazer parte da rede, a gente tem que ter o cuidado em que posição que a gente fica para ler, né, esse celular. Então, já ficou muito divulgado isso em relação a que angulação, né, vai provocar uma piora em termos de sobrecarga de disco. Então, quanto mais você flexiona o pescoço, você vai sobrecarregando cada vez mais os discos, né? E os discos intervertebrais. Sendo que existe uma situação em relação ao disco, é que muitas vezes a pessoa tem contraturas musculares e essas contraturas musculares às vezes bloqueiam determinadas regiões. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma região de cervical alta e de cervical baixa, bem tensionadas, bem rígidas, né? São as zonas de tensão mais importantes. E a cervical média, ela é uma região que ela consegue ter uma maior mobilidade, né? Então, a maior mobilidade na região cervical é na cervical média. Então, no nível de C4, C5, C5, C6, né? Então, esse nível é um nível de possibilidade de mobilidade. Então, o que acontece? No nível onde nós conseguimos ter uma maior mobilidade, né, são níveis que vão ficar mais propensos a herniar. A hérnia, ela não é uma causa, ela é consequência, né? Então, o que a gente tem que verificar é exatamente essa possibilidade, né, de sentir, né, junto com o paciente e fazer um pedido de exame, que é o exame em dinâmica de flexão, em dinâmica de extensão, para verificar quais os níveis que têm mobilidade. Esses estarão sobrecarregados. E é aí que você vai ter a possibilidade de herniação, né? Agora, ultimamente, em termos de pesquisa,
há uma influência, né, muito grande genética. Então, esse é um tema que tem sido muito estudado, onde eles estão descobrindo genes específicos que podem provocar, né, uma diminuição, né, da possibilidade de absorção, né, de carga no nível de cápsula e no nível do disco, né? Então, o mais importante de todos, eu não vou aqui falar de todos, porque é mais complicado, né? E temos muito assunto ainda para falar hoje, mas o mais importante, né, é o nível onde nós temos o gene humano, AGC, que é o agrican, né? Esse gene agrican, ele provoca ele provoca um maior conteúdo proteico na cartilagem, né? E essa cartilagem estrutural, ela é ela que suporta mais a função biomecânica do disco. Então, quando esse gene ele vem alterado, vem com mutação, né? Então ele vai ter, então tem pessoas que têm já uma propensão a fazer a herniação. E esse é um problema hereditário, né? Então, hoje em dia se faz muita pesquisa em relação a isso, e eles estão descobrindo que são pessoas que, apesar de terem, por exemplo, duas pessoas estão no mesmo carro, receberam o mesmo impacto, por que uma teve hérnia e a outra não teve, né? Então, a influência genética tem sido aí muito responsabilizada por esses pesquisadores, né? A sintomatologia. O sintoma, ele não necessariamente vem da hérnia, né? Tem muita hérnia que é assintomática e nós temos que fazer sempre os exames para verificar qual é o nível da herniação que tem numa ressonância, ou se dá para ver numa tomografia, né? Mas é melhor na ressonância para ver essa parte. E qual é o nível, né, de dermatomo que esse paciente tem, né, de dor, e verificar se é o mesmo nível ou não. Então, nós temos uma situação aí onde, por exemplo, numa lombar, tem muito diagnóstico de hérnia, que quando a gente vai fazer os testes, né, os testes articulares, e as palpações no nível de ligamentares, no nível de sacroiliaca, no nível de piriforme, né, de quadril, nós vamos verificar que a causa, às vezes, é uma lesão da sacroiliaca, a causa daquela dor, né, a causa músculo-esquelética. É uma lesão ali na sacroiliaca. Então, vamos tratar da lesão sacroiliaca. Ótimo, maravilhoso. Mas só tratar da lesão basta? Não. Você tem que verificar por que aquele paciente tem essa lesão, né? Está fazendo essa lesão, se é frequente, se não é, o que aconteceu, né? Se é um desequilíbrio muscular geral, né? Então a gente tem que verificar apoios do pé, tem que verificar a relação do pé com o joelho. Então tem que saber, né, diagnosticar de onde esse problema está vindo, né? É muito comum a dor lombar e a dor cervical estarem relacionadas a um problema de torácica. Então, a torácica rígida, ela gera uma maior mobilidade lombar e cervical. É a mesma coisa que a artrodese, é a mesma coisa que a rigidez que eu comentei com vocês há pouco tempo, né? Então, se você tem uma torácica muito rígida, o problema vai ser transmitido ou para cima ou para baixo, né? Então a gente tem que verificar também como é que está nesse tórax, como é que esse paciente está respirando, como é que ele está mobilizando esse tórax, né? E daí ir tratando do ponto de dor, né? Então a hérnia, ela
quando ela é realmente a responsável pela dor, né, a hérnia, ela provoca uma dor neuropática. É uma dor onde tem uma compressão de tecido neural. Então, é uma dor que, às vezes, quando é importante, ela é insuportável, né? Então, a hérnia aguda ou a hérnia traumática imediata, né, é uma dor insuportável e que pode já gerar um formigamento, pode gerar uma dormência, pode gerar uma diminuição de força e tudo isso a gente tem que verificar para que a gente possa saber em que nível, né, que essa hérnia está. Então, a hérnia dói quando existe um processo inflamatório em torno desse tecido neural, né? Ou da medula ou do nervo periférico, né? Então, você vai ter aí na saída do nervo esse processo inflamatório. Agora, tem muitas dores também que não são ali naquela região do disco, que não são ali na região da saída do nervo, mas são dores neurais que podem se localizar no trajeto do nervo, em outra parte, às vezes numa extremidade, e não ser um problema que venha lá de cima, né? Ou lá da medula, lá da coluna vertebral, né? Então, a gente tem que verificar, tem que examinar para fazer um diagnóstico diferencial. Então, quais os sintomas mais comuns da hérnia de disco? Então, a sintomatologia mais comum é a dor na coluna, por exemplo. A pessoa que tem a dor na coluna por mais de 3 meses, né, dentro dos conceitos ortopédicos, eles já indicam que essa pessoa procure uma ajuda, procure um médico para fazer um exame, ou se procura um fisioterapeuta. A gente, se tem uma dor que caracteriza a hérnia, se tem um déficit motor, se tem um problema de sensibilidade, a gente tem que ter uma ressonância para verificar como é que está aí, né? Então, ter sempre uma preocupação, né, com a gravidade da sintomatologia que o paciente apresenta. A dor, ela muitas vezes vem por uma compressão mecânica, né? Então, uma situação de um paciente, por exemplo, que tenha uma atividade profissional, que fique muito tempo numa determinada posição. Então, é uma situação onde o paciente vai gerar um desgaste ali, né? É uma situação repetitiva, então vai gerar um desgaste, pode gerar uma herniação, né? E pode ir até para uma situação pior, como estenose de canal, né? Ou então uma degeneração discal que provoque até uma osteofitose, uma protrusão osteofitária, e aí é uma situação que é definitiva, né? Então a gente também tem que ver que situação é essa. Uma coisa aqui da sintomatologia que eu estou olhando aqui, estou passando aqui, estou olhando e não falei, né? Além desse problema, né, das dificuldades de posicionamento, né, ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé, a dor fica muito intensa, né? Eu já falei para vocês, o sentado é a situação pior. Mas uma hérnia, por exemplo, lombar, ela pode gerar, inclusive, uma incontinência urinária. Então, é uma situação também que você vai ter que ver com o seu paciente. Normalmente, o paciente não fala da incontinência, né? Normalmente ele esconde. Lógico que a incontinência urinária pode ser por vários fatores, mas um dos fatores é a hérnia de disco lombar, né? Que aí é bom também você ir verificando. Agora, quais são os tipos de hérnias?
Muita gente pergunta e até mesmo até há pouco tempo atrás, o nome hérnia ou protrusão quer dizer a mesma coisa, né? Se você for no dicionário, na língua portuguesa, a protrusão é a saída do material de um determinado espaço, a herniação é a saída de um material de um determinado espaço, né? Então, esse nome na língua portuguesa é um sinônimo. Então, durante muitos anos, os médicos ficaram usando, né, tanto o nome protrusão como o nome hérnia para uma mesma situação, né? Mas, de uns tempos para cá, isso foi melhor definido, né? Então, nós temos 3 tipos de hérnias. Hérnias protrusas, as hérnias que são as extrusas o terceiro tipo são as hérnias sequestradas. Então, o que a gente pode falar sobre isso? As hérnias protrusas é quando não há uma perda da continuidade do disco. Então, o disco se alarga, né? Ele se alarga, mas ele não se rompe. Ele mantém o líquido ali o gel no núcleo pulposo, o anel ele não se rompe, só que ele estufa, né? Então, pensa assim, um chiclete, né? Um chiclete um babalu, onde você tenha, né, esse babalu na sua mão e você comprima esse babalu. Ele vai se espalhar e vai gerar uma situação, né, em função dessa compressão. Quando ele se mantém dentro do espaço dele, né, então ele não provoca nenhum problema, até é fisiológico isso, né? Mas quando essa compressão ela é contínua, o que vai acontecer é que esse disco ele vai se alargando cada vez mais. E esse alargamento ele pode provocar uma compressão em tecidos sensíveis, em tecidos neurais sensíveis, por exemplo, o saco dural, né? Então, você tem aí uma situação dolorosa, né? Importante, ela não deixa de ser importante, só que não houve a ruptura, não houve o rompimento, né? Nem a saída do gel. Então, essa é a hérnia protrusa. A hérnia extrusa, como o próprio nome está dizendo, né? Então, a hérnia extrusa é quando há uma extrusão da substância, ou seja, quando há a saída da substância. Então, o anel fibroso se rompeu, né? Então, ele forma aqueles canais ali no disco. O gel do núcleo, ele vai se extruir exatamente entrando aqui nesses canais e o que vai afetar, né, é principalmente a função de amortecimento, porque ali o gel já não está mais contido, então a função de amortecimento de carga se perde ali naquela situação, né? Então é uma hérnia que ela vai exigir um maior cuidado nosso para que a gente possa ter aquele paciente bem controlado, né? Então, uma hérnia protrusa é menos problemática do que a hérnia extrusa, né? Então, há o rompimento do conteúdo do anel fibroso, o conteúdo gelatinoso sai e vai haver uma perda de contato desses fragmentos em relação ao meio interno, né? Então, é o início da saída desse material. E esse material é que pode gerar uma situação ou em fibrose ou até mesmo óssea, né? Então, há uma produção osteofitária ali, ou uma produção em fibrose, que é uma maneira que o organismo tem de se defender para que não haja mais uma possibilidade de uma extrusão maior, né?
E é engraçado que inclusive eu gosto de ver o atlas fotográfico, né, o atlas de anatomia fotográfico, é sempre muito bom ver, porque você vê vários tipos de patologias e vários tipos de herniações e listeses, como é que o organismo reage, né? E quando há listese, quando há uma degeneração discal, quando há uma desidratação do disco, né, então você vê ali, né, como é que fica o tecido, como é que fica o tecido ali, né? Então, normalmente se cria uma fibrose para que não haja uma patologia mais grave, né? E a hérnia sequestrada, o que é isso? Então, a hérnia sequestrada é quando rompe a parede do disco, né? Então, o anel fibroso se rompeu. O núcleo fez a extrusão por esses canais, né? Mas se a parede do disco rompe, esse material ele vai sair desse espaço e pode ir ou para cima ou para baixo. Então, ele vai fazer, né, uma inflamação muito mais importante. E quando esse disco se rompe, esse material é muito ácido. Então, a dor é muito importante e a dor neural vai ser insuportável, né? É a pior hérnia que tem, a sequestrada, né? Então, é a hérnia que provoca, como se chama, né, na área ortopédica, é a dor química. Então, ela provoca essa dor química porque é um ácido entrando em contato com o nervo. Então, a dor é insuportável, né? Quanto tempo nós temos? Ah, tá. Ok. Então, o que a gente tem que fazer, né, é principalmente trabalhar em cima, né, da estabilidade desse indivíduo, fazer com que esse indivíduo volte a uma estabilidade, né? E essa estabilidade ela tem que ser trabalhada liberando as contraturas musculares, verificando em termos de gravidade, força de gravidade, se o indivíduo tem um peso corporal elevado, né, acima do peso, é uma situação também que piora a hérnia. Então, é muito importante que esse indivíduo tenha um cuidado, né, com a sua dieta alimentar. Resistências externas, então essas resistências externas são um peso que a gente carrega, às vezes uma faxina que se faz, ou uma mala que se pega durante uma viagem, uma criança para carregar no colo porque dormiu e você tem que carregar para casa. Então, se você tem um corpo saudável, se você tem os discos saudáveis, se você tem uma musculatura preparada para carregar esse peso, né, então não acontece nada. Mas se você não tem preparo físico, vai acontecer, né? Então, nós fisioterapeutas, quando tratamos dos pacientes, né, então eu vejo meus alunos sempre reclamando: eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. A gente pergunta: quem não tem dor? Às vezes 1 ou 2 levantam a mão, raramente tem mais gente que levanta. Por quê? Porque a fisioterapia, né, o fisioterapeuta, na verdade, ele está acostumado a tratar dos outros e termina se esquecendo de se tratar, né? Então, com os pacientes acontece a mesma coisa. Então, existem muitos pacientes que tratam de todo mundo, né, mas não se tratam, sabem exatamente o que tem que fazer, e não tomam nenhuma iniciativa para se tratar, né? E é uma situação que é geral, não é consciente, ela faz parte de um problema psicossocial.
Então não adianta brigar com o paciente, não adianta exigir de uma forma muito bruta, porque você não vai estar ajudando em nada esse paciente. Às vezes são pacientes que precisam de uma ajuda extra, né, para poder sair dessa situação inativa, né? E o problema do atrito, né? Então, situações de repetição vão gerar desgaste de cartilagem, vão gerar atrito. Então, nós temos que evitar movimentos repetitivos, nós temos que mudar de posição, nós temos que nos poupar, temos que fazer nossas atividades físicas, sempre observando a atitude postural. Então, é muito importante, ou quando nós tratamos os pacientes, a gente tem que observar isso. Por quê? Porque aí vai ser mais fácil a gente orientar o nosso paciente, porque ele tem que fazer isso também, né? Então, descobrir hábitos, maus hábitos que os pacientes têm e por que eles estão com essa dor, né? Então, as consequências de uma situação de sobrecarga, né, são consequências que vão chegar ao nível de ligamentos, vão chegar ao nível de cápsulas, né, vão fazer compressão nas superfícies articulares. Então, pacientes que vão sofrer lesões, microlesões, mas tem pacientes que vão adquirir artroses em processos articulares, em discos intervertebrais, e eu digo discos nesse material que sai, né? A osteofitose nada mais é do que uma produção, né, óssea em função de uma substância que se rompeu ali, né? Tem um autor, que é o Caio Vilela Nunes, né? Ele fala muito que as patologias da coluna, a maioria delas começa com uma discopatia, né? E essa discopatia é que pode gerar uma situação de herniação, de protrusão, mas pode gerar também uma osteofitose, pode gerar uma artrose, pode gerar um processo inflamatório em ligamento, em cápsula. Então, é uma dor que a gente tem que ver em que nível que ela está para ver os cuidados que a gente tem que ter. Então, a estabilidade das articulações e dos ligamentos, né, essa estabilidade é fundamental. Então, se o paciente veio até você e ele não tem nenhuma atividade física, a partir do momento que ele possa fazer alguma atividade, é importante para ele, né? Então, mas dentro da limitação que ele tem, dentro do que ele faz, né, na vida dele, é importante que ele tenha uma atividade física. E tem muita gente que tem assim, um preconceito com uma atividade física, mas a gente tem que parar para pensar. Uma dona de casa não vai varrer? Não vai pegar um aspirador ou uma vassoura? Não vai ficar na pia lavando louça? Vai morrer de dor, porque não tem musculatura para isso. Então, a gente tem que ter também uma preocupação, né, em relação a uma atividade física que essa pessoa possa ter, né? Então, o Jenkins, desde 1973, que ele fala muito sobre isso, né? A gente tem que melhorar muito essa nossa parte, né, de orientação em relação ao que o paciente pode fazer em termos de atividade física, né? É importante fazer, e principalmente quando a pessoa vai ter mais, vai estar já no processo de envelhecimento, né? Então, hoje em dia se vê muito pesquisas sobre a manutenção, né, de uma boa estabilidade articular com um bom treinamento físico, né? Isso é fundamental. Agora, outro problema que causa instabilidade é a ausência de curvatura.
Então, quando o paciente tem a ausência das curvas, né, ele tem uma instabilidade maior naquela região. Então, há uma propensão a fazer hérnia muito maior do que uma pessoa que tenha uma curva. Então, é fundamental que a gente também veja essa parte, né? Se esse paciente tem rotações vertebrais, né? O disco degenerado, ele não gosta de rotação. Então, se por um acaso o paciente está em atividade física, gosta de fazer, se sente bem, mas ele tem uma hérnia. Então, mesmo que essa hérnia esteja inativa, evita as rotações, porque o disco degenerado ele não gosta das rotações vertebrais, né? Então, o que a gente vai verificar também é uma diminuição de movimento de flexão, de extensão. Então, a diminuição da mobilidade gera instabilidade também. Então, uma pessoa que tenha uma contratura importante num pelvis trocantérico, mesmo ele seja um atleta, né? Por exemplo, o ciclismo. Se no ciclismo, né, aquele atleta ele consegue manter uma retificação lombar na posição que ele fica, ele rende muito mais do que um atleta que fica em cifose, né? Então, é também uma situação que a gente tem que ver qual é a atividade que esse paciente faz, né? Que tipo de atividade? Desde sentar numa cadeira e fazer um crochê, que ainda existe gente que faz crochê, né? Até as atividades físicas ou atividades esportivas que aquele paciente gosta de fazer ou faz por profissão, né? Então, a gente tem que estar sempre observando como ele faz para melhorar essa situação. E quando há sempre uma sobrecarga grande, né, vai gerar estresse de anel fibroso. E aí o anel fibroso ele tem mais possibilidade de fazer a sua ruptura, né? Ou de fazer subluxações, provocando as listeses, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos 8 minutos ainda. Meu computador, ele hoje está com preguiça, está querendo... Ele está com preguiça, está querendo me enganar aqui. Bom, o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é fundamental para que você verifique, né, o que você vai poder fazer, né, com esse paciente e dentro do diagnóstico que você faça no seu próprio consultório, né, existem alguns indicativos que transformam, né, essa compreensão do caso do seu paciente muito mais rápida, né? Então, uma espondilose cervical, por exemplo. A espondilose cervical, ela é uma patologia que ela vai provocar uma dor unilateral. Então, essa é uma situação onde vai ter uma possibilidade de distribuição de dor pelos dermátomos afetados, né? A dor na extensão geralmente aumenta, na flexão ela diminui, essa dor ela não alivia no repouso. Então, pacientes que falam mesmo deitado me dói, né? Então verifica se não é uma espondilose cervical, né? O grupo etário afetado, mais afetado, é acima de 40 anos, sendo de uma forma muito mais frequente quando a pessoa chega aos 60, né? E nós vamos encontrar instabilidades vertebrais, ou seja, com muita rotação ou com retificações cervicais, torácicas, lombares. O nível mais afetado será C5, C6, C6, C7. O início, né, da instalação da espondilose é lento e
você pode fazer esse diagnóstico por imagem. A estenose da coluna cervical. A estenose da coluna cervical, a dor pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Vai ter uma distribuição da dor por várias regiões, por vários dermátomos. Então, não é uma coisa assim muito nítida, muito clara, né? Porque pode afetar, às vezes a estenose está num determinado nível, pode afetar o nível de cima, pode afetar o nível de baixo, né? Então, aí você pode estar incluindo nesse pacote, pode ser uma estenose da coluna, seja lá cervical, torácica ou lombar, né? Aqui a dor na extensão aumenta, na flexão diminui, a dor alivia no repouso. Deixa eu só acabar de falar aqui. O grupo etário pode ser de 11 anos, gente, de 11 anos até os 70. E é mais comum entre 30 e 60 anos. Eu já peguei aqui pacientes com estenose de coluna cervical, em função de mochilas, né, em função do peso que eles carregam lá, eles são obrigados a carregar. Já vou ver. O início é lento, pode ser combinado com espondilose ou com hérnia de disco, ou todos os três, né? E o diagnóstico também tem que ser feito por imagem, né? E por último, já eu vou responder. Por último, a hérnia de disco. A hérnia de disco, a dor unilateral é mais comum, mas pode ser bilateral. A dor na extensão aumenta muito e a dor na flexão pode aumentar ou diminuir, é mais frequente, dependendo da zona, né? Por exemplo, se for na cervical, é mais frequente que na flexão ela diminua, né? Na lombar, por exemplo, na flexão ela vai aumentar, né? Então, na lombar é pior a flexão do que a extensão. A dor da hérnia não alivia no repouso e a faixa etária mais comum é entre 17 anos e 60. E o nível mais afetado é C5, C6. E o início é súbito. O diagnóstico tem que ser por imagem, né? Deixa eu só, antes de continuar aqui, deixa eu ver a pergunta, até porque nós temos só 3 minutos. E às 19 horas, gente, a live termina, né? Mas é uma situação que a gente pode até, né? A gente pode até verificar e lançar aí. Eu prometi a vocês que eu vou fazer várias lives, né? Então vamos continuar com o assunto, né? Vamos discutir mais, vamos debater mais esse assunto. Então aqui tem uma pergunta. Tênis é uma das piores atividades esportivas para quem tem hérnia de disco lombar? Olha, isso vai depender muito, porque cada paciente ele tem uma estrutura diferente, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, cavalgam. Cavalgar, para quem tem uma hérnia de disco lombar, é péssimo, né? A gente não pode definir assim, não, o tênis é o pior. Não, cavalgar é péssimo, né? Se você faz uma reequilibração, faz um exame verificando quais são os pontos de relação e se a abertura de braço vai provocar uma piora de dor da hérnia, né? Então, natação é péssimo, vôlei é péssimo, basquete é péssimo. Se há uma situação de aumento de tensão quando a pessoa está sentada, então uma canoagem é péssimo, um remo é péssimo. Então, na verdade, não existe uma atividade esportiva que seja a pior, né? Não, eu diria que sim, tem uma. Tem uma porque não é o tênis
Ai, meu Deus, agora eu me esqueci do nome. O Jenner fazia tanto, meu marido fazia tanto esse esporte. Eu acho que eu estou com uma defesa aqui em relação a isso. Mas no tênis você corre, você para de repente, você vai com o braço, vai com a perna, levanta, desce. Então existe, né, uma série de fatores aí que vão provocar compressões e descompressões, compressões e estiramentos, né? Então não é bom. Agora, uma pessoa que tem uma hérnia de disco aguda, né, ou traumática,